Então vamos lá, que pesquisa você precisa fazer para escrever uma história? Olá, eu sou a Meg Brizarowski e trabalho com desenvolvimento narrativo, ou seja, eu ajudo autores a escrever as suas histórias, desenvolver a história e publicar os seus livros. Sou roteirista, escritora e editora pela Insight Editorial, e hoje a gente vai falar a respeito de pesquisa, aquilo que toma tanto tempo e às vezes o autor fica perdido sem saber o que exatamente aproveitar de todas aquelas informações que ele conseguiu para a sua história. Vamos lá! Como a ideia aqui é a pesquisa, então vale a gente começar pela unidade temática. Afinal de contas, a história que você está contando tem um tema. E qual é esse tema? Então começa a pesquisa a respeito do tema que você vai trabalhar. E quando a gente fala pesquisa, a grande verdade é que você começa a pesquisar a respeito de tinta e termina pesquisando a respeito de tingimento de roupa lá na Índia. E isso nem é alguma coisa que você vai levar para a história. Aqui uma pesquisa levou a outra e daqui a pouco você está lá na Índia pesquisando sobre algo que você não vai usar. O tempo está passando e você não tem informação suficiente para trabalhar na sua história. Então, com base nisso, tem alguns critérios que você pode levar em consideração enquanto você está fazendo a pesquisa. Anote a respeito das suas dúvidas. Anota mesmo, coloca na sequência ali tudo que você quer saber a respeito daquele ponto. Mas, Meg, eu quero fazer pesquisa porque eu ainda vou escrever a história. Eu não sei exatamente que tipo de dúvida eu tenho. Mas vamos imaginar o seguinte. Você tem um personagem, esse personagem vai ser um mecânico, mas ao invés de ser um mecânico de carro, ele vai ser um mecânico de aeronave. Então, você tem algumas questões em relação a esse trabalho que você vai precisar saber para poder levar para a sua história. Então, de cara, já tem algumas questões e você vai anotar para fazer as primeiras pesquisas. E cada vez que você retomar essa pesquisa, você vai ter uma sequência de dúvidas que você vai precisar de respostas. E isso vai te auxiliar em relação à qualidade da pesquisa e ao tempo que você vai demorar. E já que eu falei de tempo, determina através de um alarme o período que você pode ficar fazendo essa pesquisa. Sério, Meg, eu vou colocar ali um alarme para tocar daqui 1 hora. É para você ter dimensão do quanto você avançou na pesquisa que você precisa fazer. Então a verdade é que o tempo vai passar e você não vai se dar conta. Você passou uma tarde inteira fazendo pesquisa para o livro e não tem informação suficiente para começar a escrever. Então coloca um alarme que possa ali te sinalizar para você ter uma dimensão de quanto você avançou e se você está no caminho certo. Tenha em mente o objetivo que você precisa saber em relação àquilo que você está pesquisando. Por exemplo, vamos trazer o mecânico aqui e a sua profissão em relação à aeronave. Que tipo de combustível é utilizado? Como que é o transporte desse combustível? Porque está relacionado à história, que a grande verdade é que vai ter uma explosão em relação ao avião, esse personagem vai ser acusado, então você tem ali mais ou menos um trâmite que está relacionado à história que você quer contar e pesquisas que você precisa fazer para colocar com mais verossemelhança naquilo que você está escrevendo. Então tem uma sequência. Então manter claro, o objetivo em relação à pesquisa facilita muito e faz com que você ganhe tempo. Talvez, Meg, eu não tenha todas as informações em relação ao meu objetivo. Eu acho que eu quero que esse mecânico realmente seja acusado, mas no fim das contas não vai ser ele a pessoa que causou essa explosão. Então eu vou precisar um pouco mais, mas eu não sei exatamente quem vai ser ainda. Mas o principal você já tem. Você sabe que vai ocorrer uma explosão, você sabe que tem a ver com a aeronave, talvez a aeronave esteja no aeroporto, então a gente tem que saber como que foi esse processo, porque você vai ter uma investigação e alguns pontos serão levantados, mesmo que o culpado não seja esse personagem, lá na frente você vai descobrir quem foi. Aí você vai ter um ajuste. Por exemplo, se não é o personagem que tem total acesso, alguém teve acesso àquele lugar e desencadeou essa questão. Como que ele teve acesso? Então isso vai trazer outros pontos que você vai precisar pesquisar. E por último, os diferenciais e as curiosidades. Mas como assim, Meg? Diferencial e curiosidade? A verdade é que enquanto você está pesquisando, vale você principalmente parar um momento para pesquisar a respeito do diferencial sobre a unidade temática, sobre o tema que você vai tratar e quais são as curiosidades em relação àquele tema que você vai tratar. Às vezes você está conduzindo a história de uma forma, mas você lê em curiosidades e diferenciais a respeito daquilo que acontece de uma forma completamente diferente. Então já te esclarece essa questão. Outras vezes na pesquisa você passa pelo diferencial e pelas curiosidades e você percebe que dá para ajustar a história para ela ficar ainda melhor, potencializar essa história. Então é ótimo passar pelos diferenciais e curiosidades. E esse conjunto de informação vai fazer com que você tenha uma pesquisa mais efetiva, ganhe tempo, que você consiga desenrolar a história trazendo outros pontos para aquilo que você resolveu escrever e principalmente você não desvia a sua atenção para outras informações. Até porque o autor tem um tempo limitado para poder trabalhar. Ou ele vai sentar e escrever, ou ele vai sentar para fazer a pesquisa. E se ele perde tempo demais, isso não é produtivo
não consegue avançar e demora a publicar. Enfim, aqui tá algumas informações que vai ajudar muito nesse caminho. Se você quer aprender a escrever histórias, publicar e ter leitores, inscreva-se no canal, deixe o like e fica comigo. Beijo, até mais!